Olá, meu querido, iniciando mais uma live, hoje dia 11 de abril de 2019, nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre amar a Deus, mas não o suficiente. Amar a Deus, mas não o suficiente. Você abra sua Bíblia em João 21:15, enquanto eu converso um pouco com você para nós nos conhecermos melhor. Eu já na live anterior, que está aí no YouTube, nosso canal MPP, Cássio Panucci, nós contamos um pouquinho da nossa história, do nosso testemunho. Então, eu moro aqui na cidade de Assis, estado de São Paulo, Brasil, sou um cristão normal, fui ungido para o ministério em 1994 pelo apóstolo Colin Dye e posteriormente confirmado como pastor aqui na cidade de Assis pelo pastor Anderson Israel de Anchieta Ramos. E nós temos seguido essa caminhada cristã e temos aprendido com o Espírito Santo coisas muito úteis, muito interessantes, das quais eu gosto e gostaria de comunicar com vocês, trocar as informações. Então, retomando aqui, enquanto você abre lá em João 21, nós fomos chamados para o ministério de uma forma bem direta pelo Senhor, né? E eu trabalhava na cervejaria Malta, né? Enquanto isso, e o Senhor tinha um plano para a minha vida, que eu não sabia, e colocou ele em ação desta forma. Nós conhecemos o Senhor Jesus, como já disse, com a irmã Francisca Dias Cantar, que é a irmã Chiquinha, num dos seus cultos de evangelismo, e de uma forma muito simples ela apresentou Jesus, e eu levantei a mão e falei, não, eu quero esse Jesus. E Jesus entra na nossa vida, mas ele entra no nosso espírito. Ele não entra na sua cabeça, ele não entra no seu intelecto, ele não mutila a sua alma, né? Ele só precisa da permissão para entrar. E ele entra no seu espírito. Lá no espírito, ele passa a morar para sempre. E ele recria o seu espírito, né, que estava morto por causa do pecado de Adão, né? Adão pecou e morreu. Ele foi desligado de Deus, ele e a Eva, morte espiritual, e depois teve a morte física, né? Aliás, foi criado para não morrer, mas morreu por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte desde o começo. E quando o Espírito de Deus entrar na sua vida, você declarar com fé que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está vivo, que ele é o Senhor, o Salvador da sua vida, ele vai entrar na sua vida, no seu espírito, mas ele não entra na sua cabeça. A minha cabeça, como eu já disse no vídeo anterior, ela estava cheia de coisas que falam de Deus, mas não contém a essência de Deus, né? Eu fazia caridade, eu ajudava as pessoas, eu fazia mapa astral, que era astrólogo profissional, para ajudar as pessoas. Eu dava passes, benzimentos, fazia trabalhos, tudo para ajudar, e desmanchava o trabalho dos outros. Eu tinha essa vida, achando que isso é ser um cristão, achando que é assim que se vive o cristianismo. Mas em 1993 tive uma surpresa muito boa, agora eu vejo que é muito boa. Aliás, quando me perguntam como é que está a sua vida, né, eu falo muito boa, desde 1993, por causa disso. Por causa de eu ter encontrado Jesus Cristo nesse ano, né? Então, eu fui a um culto e recebi Jesus. Nasci de novo. A minha cabeça continuava a mesma, mas o Espírito Santo estando dentro de mim, ele começa a mudar as minhas ideias, a me fazer entender as coisas de outra maneira, ele começa a me mostrar uma outra possibilidade. E rapidamente, na conta humana, ele me chama para o ministério, numa denominação. O que é uma denominação? Uma denominação é uma igreja que tem placa, é uma igreja
que assume um outro nome que não seja o nome de Jesus, seja de um homem, seja de uma organização, de uma associação, de uma missão. No começo, né, eu nasci, graças a Deus, numa denominação, aceitei, não tinha como não aceitar, e vivi essa experiência de estar numa denominação durante alguns anos, né? Então, até abri uma denominação, né, como muitos fazem, né? Tem um chamado, corre no cartório, compra umas cadeiras, um aparelho de som, aluga um lugar e monta uma igreja. E eu fiz tudo isso, só que o Senhor tinha um plano diferente. Ele queria que eu vivesse a verdade como ela é. Então, eu acabei tendo grandes problemas e decepções com essas coisas da denominação, né? Tive que fechar, mas curiosamente, enquanto eu fechava, o Senhor começou a trabalhar o conceito de igreja comigo. Começou a me mostrar que igreja na Bíblia é diferente da igreja que nós vemos em toda parte, né? Uma pessoa pega lá, aluga um galpão e escreve igreja, e faz coisas de igreja. Ninguém está dizendo não estou dizendo que Deus não está ali, ou que Deus não opere individualmente nas pessoas, não é nada disso. Só que a igreja da Bíblia, ela é mais completa e é mais profunda do que isso. Então, para você não perder o fio da meada, eu vou invocar um texto que eu vou usar na explicação do tema, né? O tema qual que é mesmo? Amar a Deus, mas não o suficiente. O texto está em Marcos, o capítulo 12, verso 30, né? Para nós amarmos Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o entendimento e de todas as nossas forças. Nós amamos a Deus, todos amam a Deus, né? Os que o conhecem, os que nasceram de novo, mas a que grau, né? A ponto de obedecê-lo completamente, a ponto de vivermos por ele em todos os momentos, a ponto de morrermos por ele se necessário? Claro que não, né? As pessoas amam a Deus, porque amar a Deus é obedecer a Deus, ele mesmo diz isso em João 14, amam até o ponto que eles conseguem obedecê-lo. Nós amamos a Deus até o ponto que nós conseguimos ou queremos obedecê-lo. E o Senhor me colocou amor pela sua palavra, o suficiente para que eu, entendendo o conceito de igreja, entendendo o que Deus espera de nós, muito auxiliado pelos livros do Atmani, né, dos irmãos, né, da reforma que não aparece na história de 1800 para cá, né, os irmãos unidos, os irmãos da onde se gerou uma casta de pregadores aí, Spurgeon, Mackintosh e tantos outros. Eles vêm dessa reforma, depois da reforma do Lutero, que foi em 1500 e pouco. Teve uma outra reforma em 1800. Por que uma outra reforma? Para voltar para a Bíblia, voltar para a ortodoxia dos apóstolos, voltar para a Bíblia como ela é, né? Sem partidarismo, sem eu acho, sem eu interpretei, sem eu tenho direito de falar do jeito que eu quiser. Nós não temos direito a nada disso. Nós só temos direito de seguir o que Deus falou do jeito que Ele falou. E só tem uma maneira, é nós lermos a Bíblia constantemente e orarmos e fazermos as nossas atitudes tais para manter a comunhão com o Espírito Santo. Porque apesar de Ele estar lá dentro de você, para sempre, depois que você nasceu de novo, Ele simplesmente, se você começar a pecar e não consertar, pecar toda hora, pecar todo momento, Ele simplesmente vai desaparecer. É como se Ele não estivesse, mas Ele está lá, para te guardar de uma morte, para te guardar de uma situação pior, e para levar a sua consciência um dia a reconhecer o erro, entre outras coisas. Mas
você não vai perceber que ele existe mais, né? Então é preciso ter o Espírito Santo e a Bíblia no original, como ela foi escrita. E aí nós temos a interpretação uma só, a interpretação do Espírito Santo. Não é da escola não sei de quem, não é da igreja não sei de quem, não. É a interpretação da Bíblia pelo Espírito Santo. Acabou. E quando nós assumimos isso em 1999, né, nós nascemos de novo em 93. Em 1999 nós assumimos essa posição, fechamos a denominação e começamos a viver o conceito de igreja como ele está na Bíblia, né? Nós nem imaginávamos no que iríamos chegar, mas o Senhor foi nos conduzindo, porque na verdade é Ele que faz tudo. Nós vivemos dessa graça, né, dessa bondade, dessa misericórdia dEle. E quando nós começamos a viver o conceito de igreja, nós tivemos que assumir umas posições para que aquilo que nós pensávamos ficasse bem claro. Então nós tiramos a placa da igreja, começamos a nos reunir só em nome do Senhor Jesus, não exaltamos nenhum outro nome, não usamos nenhuma placa, nenhum título, usamos apenas o nome de Jesus. E fazendo isso, nós entramos num nível de obediência mais profundo do que aquele que nós estávamos, né? E o Senhor, pela sua bondade, pela sua graça, pelo seu plano eterno, foi correspondendo conosco, né? Foi mostrando que era dessa maneira, que era assim que Ele queria que nós vivêssemos. Então, nós, a partir de então, começamos a nos reunir como igreja. Muitas pessoas não entenderam, outras entenderam e ficaram firmes conosco, e enfim, não importa, importa é praticarmos a Bíblia como ela é, porque nós vamos dar conta para Deus disso, né? O quanto nós o amamos. E você que abriu aí em João 21, no verso 15, olha lá. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me com amor ágape mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo com amor filéu. Então, nós temos aqui uma passagem muito conhecida, João 21. Pedro tinha negado Jesus, né? Ele pensava que ele estava pronto para servir Jesus. E muita gente confunde o entusiasmo humano, né? A sua vontade de fazer as coisas, de servir a Deus, né? Do lado humano, com a coisa espiritual em si, né? Em Lucas 22 você vai ver que Pedro chega para Jesus e fala: não, eu estou disposto a morrer pelo Senhor, nós vamos junto, né? E de fato estava, né? Tanto é que ele cortou a orelha lá do servo do sumo sacerdote, né? Ele afrontou um exército inteiro e podia todo mundo ter sido morto ali, né? Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus não quer só mártires. Às vezes precisa ter um mártir, né? Tem havido muitos mártires, né? Diga-se de passagem, eles vão aumentar, né? Quando aumentar o número de mártires, você presta atenção, porque nós vamos ter logo o arrebatamento, né? O quinto selo, né? Então, Ele não quer que a gente seja mártir, Ele quer que a gente viva para Ele. Ele quer que a gente atinja, aqui na minha cidade de 100 mil habitantes, 80 mil e mais pessoas que precisam ser salvas. Ele não quer mandar todo mundo para o inferno, senão Ele não tinha nem vindo, deixava todo mundo ir e acabou. Ele quer salvar. E hoje nós temos no mundo mais de 5 bilhões de pessoas que precisam ser salvas. E se contarmos aí as que precisam ser avivadas de novo, as que estão desviadas, as que foram cristãos, estão fora da igreja, Deus quer que um dia todos nós vamos entender. Ele quer que nós façamos isso e nós vamos chegar lá. Ele quer que nós entendamos que a palavra dele é a verdade, de capa a capa, vírgula por vírgula, ponto por ponto, jota por jota. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não acompanhe, mesmo que a minha bagagem espiritual não seja suficiente para ter todas as revelações, e ninguém tem todas as revelações, mas simplesmente um dia todos nós cristãos que nascemos de novo,
Nós vamos nos ajoelhar, né? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor. Nós vamos nos ajoelhar diante de Deus e vamos reconhecer que a Bíblia é a verdade pura, a verdade sem mistura, de capa a capa no original, vírgula por vírgula, ponto por ponto, i por i, j por j. A Bíblia é a verdade de Deus. E ela funciona desta maneira, como eu já falei no outro vídeo, né? Ela funciona pura, ela funciona sem mistura, ela funciona sem aditivos humanos, sem concessões humanas, sem que eu acho aqui nesse ponto, eu acho. O que você não sabe, você não fale. Fale aquilo que você tem revelação, fale aquilo que você tem certeza que vai funcionar. E funcionando, as pessoas vão crer porque está funcionando, eles vão ver o resultado. É assim que as pessoas agem, a maioria das vezes. Então, meus queridos, voltando lá ao tema, Pedro achava que estava pronto, que ele amava Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, de todo o entendimento, mas ele tinha um nível de amor, ele ia até um ponto. Quando Jesus é preso e aquilo pega ele de surpresa, ele acaba negando Jesus 3 vezes, e mostra uma coisa interessante, que ele amava Deus, mas ele não amava o próximo o suficiente para confirmar que Jesus era Deus, que Jesus era o que ele falava, que ele estava com Jesus. A criada chega, o outro chega, e falam, você estava com ele, né? Você é um deles, né? O seu jeito de falar. E ele começa a jurar e praguejar, ele começa a fazer coisas que cristãos não fazem, né? Para que as pessoas percebessem que ele era igual aos outros do mundo e escapar daquela prisão, escapar daquela situação. Mas por ter negado Jesus, né, em Timóteo, acho que é 2 Timóteo 2, diz assim que se nós o negarmos, ele também nos negará. E se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Mas se eu chegar a negar, se eu apostatar de vez, né, eu corro o risco de arrumar um problema sério com Deus, né? Então, o Pedro não fazia mais parte da igreja, mas Jesus morre, ressuscita, e o Pedro junta mais 7 discípulos e volta a pescar. João 21. Eles voltam a pescar e Jesus aparece para eles. Ele estava tão desligado, né? Tão fora da ideia de que Jesus iria fazer o que realmente ele falou, morrer, ressuscitar pelos pecadores, que ele nem reconhece Jesus. Jesus pede peixe, pede pão, eles falam, não temos nada, nós não pescamos, nós estamos quebrados, nós estamos numa vida agora sem sentido de novo, né? Estamos numa vida sem Deus, né? E com isso Jesus espera um pouco, né? E fala para eles para tirarem as redes em tal parte do mar, do lado do barco, e que eles iriam pescar, e eles voltam para fazer. E quando eles voltam a fazer e a coisa começa a dar certo, eles percebem que era Jesus. Então Jesus agora come com eles, né? Importante comer, né, com os irmãos. Às vezes você não consegue ser mais cristão porque você não come com os irmãos, né? Comer com os irmãos é equivalente a comer com Jesus, é sentar numa mesa com Jesus, é partilhar as coisas boas com os irmãos, né? Faz parte do cristianismo, fazer isso toda semana, né? Os cristãos comem juntos, é o tal do partir do pão, né? A Santa Ceia. Então Jesus come com eles e começa um processo de tratamento com Pedro e pergunta para ele se ele o ama de todo o coração, se ele ama com amor ágape, o amor total, o amor de Deus, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, lá em 1 Coríntios 13, Renato Russo, né? Mas o Pedro responde, eu te amo filéu, eu te amo como um irmão, eu te amo como alguém ama até um certo ponto. Então, é essa a lição. Jesus trouxe Pedro para o entendimento
de que o amor que é preciso para servir a Deus, para ser um líder da igreja, como ele estava planejado de ser por Deus, precisava atingir um nível de amor maior, né? Nós obedecemos a Deus na medida em que nós o amamos. Quanto mais nós o amarmos, mais nós o obedeceremos. E Pedro, a partir dali, aumenta o seu nível de amor, né? Ele é tratado por Jesus naquelas feridas, naquele entendimento, e passa a entender que amar a Deus tem uma parte essencial e que não pode fugir, que é amar o próximo. Se você ama só a Deus e não ama o próximo, está muito deficiente. Você não vai conseguir obedecer a Deus. Quando chegar os momentos críticos, né, a pessoa pula para trás, ela afina, fala, não dá, amarela. Nós somos chamados a amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, e isso surge do relacionamento com Deus, surge de você andar realmente com Deus, de você buscar o Senhor todos os dias, de você deixá-lo viver no seu lugar todos os dias, de você viver essa substituição que nós temos falado aí no outro vídeo, né? Deixe o Pelé entrar no seu lugar, deixa Jesus entrar e viver através de você. Não queira reformar a sua vida, reformar o seu caráter, as suas coisas. Ele vai fazer isso através de você. É um processo que quem passa entende mais fácil do que quem está de fora. Mas na medida em que você queira e converse com o Senhor e faça disso uma prática diária, você vai ver que o Senhor vivendo através de você, no seu lugar, é que nem se o Pelé entrasse no meu lugar para jogar futebol. Nós temos aí o time aí dos filhos, aí, a Arena 7, né, que nós jogamos às terças-feiras. Eu fico no cronômetro, né? Ainda não arrisquei jogar, porque faz muito tempo que eu não jogo. Mas eu tenho certeza que, né, no tempo do Pelé, ele bom, que ele está com 78 anos agora, né? Tá com uns problemas de saúde, mas o Pelé, como ele era craque, né, entrando no meu lugar, ele jogaria muito melhor que eu. Essa é a proposta de Deus para você. Você nascer de novo, seja lá você quem for, seja lá o tipo de gente que você era, não importa. E você todos os dias fazer esse exercício para ele entrar no seu lugar, para ele agir através de você. Não é uma coisinha assim pouca, não, é tudo, né? Para você ter certeza de que isso vai acontecer, faça um devocional bem feito, né? Leia a Bíblia, ore, jejue, adore, faça bem feito o devocional todo dia, né? A medida boa de devocional é pelo menos 1 hora, né? Não pudesse vigiar nem 1 hora, disse Jesus no Getsemane. Para quem? Pedro, Tiago e João. Vocês não vigiam nem 1 hora. Se vocês não vigiar, a carne é fraca. O Espírito está pronto, porque o Espírito de Deus está lá. Mas a carne é fraca. A carne tem os defeitos que ela tinha, tem as fraquezas que ela tinha. Se você entender que o cristianismo é uma substituição e permitir o Senhor fazer isso todos os dias, insistir nisso, perseverar nisso, uma verdade pura, ela vai produzir os seus efeitos. Seja simples, como as pombas, simples no sentido de puro, no sentido de sem mistura, e prudente, criterioso, né? Com método, com disciplina, como as serpentes, simples e prudentes, e insistindo na verdade, você vai ver o Senhor agir através de você e resolver os seus problemas. Nós não temos problema nenhum, porque nós cristãos que entendemos o que é o cristianismo, nós morremos com Cristo na cruz do Calvário. Nós vivemos algumas situações aparentes, né? E elas vão se tornando graves na medida que eu tento fazer, que eu tento resolver, que eu tento agir, que eu tento me exaltar, que eu tento ser, que eu tento usar minha bagagem, que eu tento usar o que eu aprendi não sei com quem. Mas na medida em que você se entrega verdadeiramente todos os dias, e insiste para o Senhor, para Ele agir através de você, faz as práticas, faz o devocional, vai na igreja, toma a Santa Ceia, o partir do pão, tenha vida de comunhão com os irmãos, você vai ver que Ele vai assumir a sua vida. E quando Ele assume, é como se Jesus, e é para ser assim, vivendo no seu lugar, né? Cada um pedaço do corpo, um corpo só, uma cidade, uma igreja, um candelabro,
Essa é a vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo que nós faremos e colocaremos aqui no nosso canal. Se você gostou, dê um like para nos animar. Inscreva-se no canal, mostre para alguém que precisa ouvir esse vídeo e você vai estar fazendo a obra de Deus também. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima.